Boa tarde a todos. Eu tinha algumas perguntas e um comentário sobre a escola, né, nessa questão de novas tecnologias. Eu vou começar são umas considerações sobre a escola e vou deixar as perguntas para quando abrirem a palavra para o público também, para a gente ganhar um pouco de tempo. Sobre a questão da IPGE e as novas tecnologias, que a gente tem pensado bastante sobre isso, não foi o tema exato dessa mesa, que obviamente que é o regulador que está aqui conosco, mas é a questão também que as novas tecnologias abriram todo um campo para empreendedorismo, né, na área de economia. E empreendedorismo não é uma coisa que está no DNA das escolas de economia, né? Os estudantes de economia sabem, né, que empreendedorismo não é uma coisa que está no nosso DNA. Nós fizemos, né, eu e João fizemos o mestrado juntos, né? Nunca tinha ouvido falar em empreendedorismo, né? E com as fintechs, né, começou-se a falar, né, desde os nossos alunos de graduação começaram a falar de empreendedorismo, né, e de criar empresas, né, o custo de entrada reduziu bastante. Então, a IPGE está pensando numa grande ação sobre a questão de empreendedorismo e novas tecnologias, né? Então, nós vamos começar com disciplinas tanto na graduação, né, até a professora Laila, né, que vai nos ajudar, que é da IBAP, o pessoal da administração tem muito mais isso no DNA, né, o empreendedorismo, né, vai começar um curso, né, conjunto IBAP-IPGE, né, de empreendedorismo e novas tecnologias. Teremos um mestrado profissional também com novas disciplinas e um MBA em novas tecnologias e mercados financeiros, né? Então, a nossa ideia, né, é realmente começar a se apropriar um pouco dessa oportunidade que as novas tecnologias ofereceram, né, para os nossos estudantes também. Vamos fazer um centro, né, de pesquisa, né, para estudar aspectos regulatórios, de organização industrial do setor, e também um laboratório de inovação. Então, a gente está bastante interessado em investir nessa área. Bom, depois, nas perguntas, eu volto com considerações mais sobre a apresentação. Olha, sensacional. Eu estou realmente muito contente. Nós aprendemos muito com essas palestras e nós, antes de passar a palavra para o público, eu gostaria de agradecer a presença especial da dona Mercedes, da dona Maria Helena, que estão aqui conosco, prestigiando essa possibilidade de entendermos um pouco mais sobre essas novas tecnologias. E a todos os demais amigos que estão aqui, que eu vejo, se eu fosse nomear, passaria aqui muito tempo, porque são muitos. Amigos não apenas pessoais, mas também amigos da IPGE, um grupo que nos acompanha há muito tempo. E eu gostaria também de mencionar meus agradecimentos pessoais, porque eu sei, Pinho, quanto a sua agenda é ocupada, a dificuldade que você tem para Brasília, para São Paulo, aqui para o Rio, e você trazer aqui a possibilidade de responder as perguntas que nós vamos ter agora e trazer aqui essa sua vivência no Banco Central é de uma importância muito grande, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma, pelo exemplo que você dá agora como funcionário público, você que já está com uma carreira brilhante, inicialmente na PUC, agora no INSPER, trazer aqui, mostrar o que é a dedicação a uma função, a um cargo, a um objetivo, a uma meta e a um sonho, que é tornar o nosso sistema financeiro compatível com um sistema financeiro que reduza os spreads e possibilite a esses dois entes que tentam se namorar, mas são sempre dificultados, que a poupança e o investimento, que eles se encontrem com mais facilidade. E agradeço também ao caro amigo e ex-colega de turma, Sérgio. Primeiramente, Sérgio, eu agradeço a você, como cidadão, pelo trabalho que você fez na diretoria do Banco Central, juntamente com Armínio Fraga, instituindo o sistema de metas de inflação, que é um sistema que se mostrou absolutamente exitoso no longo prazo. Eu me lembro que naquela época, quando a gente começou a falar nisso, vocês falavam nisso, havia um certo ceticismo. Mas como o Brasil vai fazer meta de inflação? E eu via da sua parte, via do Armínio também, uma certeza de que as coisas iam dar certo. Evidentemente que sempre há dificuldade, às vezes tem que captar um pouco mais de poupança externa, depois faz o ajuste. Certamente é uma empreitada extremamente bem sucedida. E agradecer também a sua presença e pela aula que você nos dá
sobre a forma como você vê atualmente o sistema bancário. Então, vamos agora passar à fase mais importante, que é ouvir as perguntas daqueles que estão aqui, né, pedindo, por favor, que enuncie o nome, a filiação, a instituição, e sempre fazendo uma pergunta que, quando escrita, dá mais ou menos o tamanho de um punho cerrado, que um colega me ensinou, uma boa medida de pergunta, sem querer inibir ninguém. Então, vamos lá, por favor. O Zé Félix já tem uma pergunta aqui provocante. Enquanto o primeiro aí se candidata, eu vou só colocar minha pergunta logo. Bom, a gente sabe que, né, com as novas tecnologias tem redução de custo, intermediação financeira, e se a gente observa, né, o Filipon fez esse cálculo, há 130 anos, que o custo médio da intermediação financeira é bem constante. Né, e a partir de 2014, né, tem uma certa queda, claro que sempre oscilou muito, mas sempre ficaria em 2%. Né, e, coincidentemente, né, são com as novas tecnologias que essa queda ocorre. Ainda é cedo para falar se é simplesmente um ciclo, mas parece, de fato, né, não ser coincidência e deve ter reduzido bastante o custo da intermediação financeira, né, com as novas tecnologias. Né. No sistema de pagamento, isso é claro, né, que ocorreu. Né, assim, as taxas de administração caíram muito, né, nos meios de pagamento, então é claro que os ganhos de eficiência já estão aí. Agora, para concluir, né, a questão é a seguinte: nas fintechs de crédito, tem uma pesquisa, né, pesquisas que fizeram lá nos Estados Unidos, mostraram que elas têm um screening para crédito, né, para fazer o score de crédito dos clientes muito mais eficiente que os bancos tradicionais, né, através de pegada digital e tudo mais. Isso aumentou o acesso ao crédito, mas parece que não diminuiu tanto, né, o custo do crédito. Né, quer dizer, então, é o caso que você está falando, quer dizer, há ganhos de eficiência, mas não se garante que isso vai ser repassado para o consumidor. Né? Então, a pergunta é simplesmente se isso, né, o Open Bank, as novas tecnologias vão conseguir fazer com que esses ganhos cheguem ao consumidor, ou se essa eficiência vai ser toda apropriada pelo sistema. Obrigado, Zé. Excelente pergunta. A nossa expectativa, e eu espero fortemente que sim. A minha interpretação de organização industrial do resultado você tem entrada com quantidade pequena e acomodação de preço para cima no primeiro momento. Porque a entrada pequena não vai disputar, vai disputar um pedaço do mesmo bolo. A expectativa é que com o Open Bank, maior compartilhamento de informação, e mais a entrada que isso induzirá, você vai entrar numa margem de disputar o tamanho do bolo. A hora que você for entrar numa margem de disputar o tamanho do bolo, a tendência é que o repasse ocorra para preço. Como você mencionou, se olhar os negócios, fazendo uma analogia, tem um pouco, não é exatamente banana que maçã, mas digamos, maçã e maçã verde. Se olhar o sistema de pagamentos brasileiro, o que ocorreu, você tem uma queda bastante forte no que a gente chama de na taxa líquida de adquirência, que é o tal do net MDR, quanto vai para o adquirente. Isso você tem uma queda maior. Se você olhar nessa margem, você já tem competição um pouco pelo tamanho do bolo. Já as taxas de intercâmbio, que é o que remunera o emissor do cartão de crédito, você também tem uma queda mais atenuada. E se você olhar daí a estrutura de mercado do outro lado, não tem competição pelo tamanho do bolo ainda. Tem alguma entrada, mas com acomodação para cima. Alguns entrantes importantes, mas no primeiro momento ainda sem transmitir para preço. Acho que é natural que quanto mais entrada houver, maior vai ser a transmissão para preço no segundo momento. Bom dia a todos. Eduardo Pontual, sou do Instituto de Economia, também aqui convidado do PGE. E a pergunta que eu teria é sobre, nas discussões do Open Banking, como toda a informação ela é custosa para processar e também para transmitir, qual a preocupação sobre se haver, assim, sobre como vai ser financiado essa troca de informações e se haverá alguma preocupação para evitar que possíveis
problemas técnicos coloquem areia nesse fluxo de informações. Por acaso, eu vi essa semana, eu vi uma estimativa dos custos. Assim, o custo total por ano de cada transação, o custo total por ano acumulado de uma transação, sem fazer otimização, para cada pessoa, ou seja, considerando todas as transações que a pessoa faz no ano, seria de 0,0006 centavos. O custo total, centavos de libra, que eu não sei bem como é que é o nome daquilo, acho que é isso mesmo. Porque foi feita uma conta olhando a Inglaterra. Eu acho que é esse o número, mas eu acho que eram 6, é isso aí, 6 vezes 10 a menos 4, é isso, centavos. Ou 6 vezes 10 a menos 3. De qualquer maneira, é o custo total por cliente por ano. Então, assim, é bastante baixo. Então, é claro que o custo de implantar a tecnologia tem, mas tem custo regulatório, tem para tudo, tá certo? Qualquer regulamentação que o Banco Central pede, tem que dar tempo, etc. Tem custo de implantação, vai ter, mas faz parte do dia a dia. Nada muito excepcional, acho eu. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. O Sérgio já tratou São 3 pilares importantes aqui que requerem especial atenção. O Sérgio já tratou, na verdade, 2 deles. A jornada de consentimento, a frequência de compartilhamento e o custo de ressarcimento, que é o que você mencionou aqui. Acho que tecnologia parece ser muito mais custo fixo do que o variável. E é evidente que há heterogeneidade aí entre os participantes no que se refere ao legado e tal, é por isso que isso tem que ser... A entrada é planejada, aprendendo com as experiências pregressas. O Reino Unido, de fato, é a mais importante e uma inspiração. Mas a tendência é que, de novo, custo fixo e a decisão está tomada. Os bancos pertencentes aos segmentos S1 e S2, que são os maiores, serão obrigados a entrar no sistema. Então, de novo, eu acho que o Sérgio colocou bem, é um custo regulatório que, na nossa avaliação, compensa do ponto de vista de bem-estar social. Jornada de consentimento. Aqui é uma decisão central. A jornada de consentimento, ela tem que ser agradável para que haja um embarque dos consumidores no projeto. De novo, se você precisar... Eu não sei exatamente qual será a jornada, essa é uma decisão que será tomada, inclusive, por autorregulação assistida. Quer dizer que o Banco Central tem sempre a prerrogativa da intervenção. Agora, só a título de ilustração, tá? Se você precisar colocar a tua digital 3 vezes, fazer reconhecimento facial 8 vezes, depois mandar uma cópia do RG escaneada, provavelmente o tal do, desculpe pelo anglicismo, o onboarding não vai ser muito grande. Por outro lado, a gente aqui se está tratando da transmissão de dados com alguma sensibilidade e, na última fase, iniciação de pagamento. Então, a gente tem que ter uma jornada segura de consentimento até para o projeto ficar em pé. Porque se houver um problema em iniciação de pagamentos, a nossa impressão é que ele morre. Então, tem que achar um balanço entre esses 2 resultados. A gente aprendeu com o Reino Unido que uma jornada de consentimento muito dura dificulta muito o onboarding, e o diagnóstico que há hoje é que provavelmente esses 3 anos de demora foram pouco resultado da jornada de consentimento, do ajuste nela. Por fim, a frequência de compartilhamento. O Reino Unido aprendeu uma coisa importante. Você não quer deixar que o grande entupa o pequeno com muito pedido que não caiba no seu sistema. Então, a primeira intuição é que o melhor era que fosse uma jornada que é com a maior frequência possível, com todos os dados. Talvez não seja necessário. Eu não sei qual é a frequência. Você vai precisar compartilhar na frequência segundo, minuto. A gente vai precisar pensar qual é a frequência relevante para a subscrição de crédito e qual é a quantidade dessa frequência.
Na verdade, é para manter as condições equânimes. Então, esses 3 são que vão ser objetos de autorregulação e são importantes. Acho que o Sérgio tratou muito bem do custo de ressarcimento. Bem, nós estamos já um pouco além da hora. Se houver alguma pergunta daquelas que não consegue se calar, nós podemos ter. Boa tarde. A minha pergunta... Aqui. Lá atrás. Pois não. Por gentileza. Obrigada. A minha pergunta é em relação à parte prática, realmente prática, isso para a maioria da população brasileira, a classe C que está lá na ponta, que vai consumir isso aí tudo que está sendo discutido. A pergunta é, qual seria a diferença na prática mesmo do Open Banking, não na teoria, mas na prática, do Open Banking que está sendo aí discutido aqui no Brasil ainda, está em discussão, com ao Bank as a Service, que já está em atividade aí há muitos anos e está sendo operado normalmente. O que de prático vai fazer diferença para a população que realmente vai consumir isso aí? Eu vou pedir aos palestrantes que aproveitem para também fazer as últimas considerações do painel ao responderem a pergunta, por favor. Na prática, e à luz da experiência nacional, é serviços melhores e mais baratos. Na medida que aumenta a competição pelo usuário, os preços caem e os serviços melhoram. Essa é a consequência prática. Esse é o objetivo. E os empreendedores... Qual foi a consequência prática, por exemplo, de uma coisa cujo o termo é complicado, a desverticalização do mercado de meios de pagamento? A consequência prática foi, em última instância, você chegar com o serviço de meios de pagamento, as maquininhas, nas faixas, inclusive, desbancarizadas e desassistidas da população, que só faziam transação em dinheiro. Essa é a consequência prática. Tem um monte de coisa técnica atrás, é claro, e é preciso que haja coisa técnica para a gente conseguir fazer com segurança e para garantir que ocorra. Mas a consequência prática é preço mais baixo e serviço melhor. Só uma consideração final. Na apresentação, só deixar claro que a construção disso que está sendo feito agora é uma construção que vem de muitos anos. E, de novo, lembrando os objetivos do Banco Central do Brasil, manutenção do poder de compra da moeda, estabilidade prudencial e eficiência, essa é uma construção que começa com a gente controlar a inflação, um regime de meta, depois fazer construir um sistema financeiro sólido, e vem de várias administrações e um trabalho perene dos servidores do banco, que são incríveis, de incrível qualidade. Bom, a resposta que o João Manuel deu à sua pergunta é essa mesmo. O Bank as a Service é um negócio que já existe há muito tempo e cada vez vai se ampliando, vai mudando. Agora está sendo oferecido para as fintechs que entram. Você oferecer os serviços bancários em vez já diretamente para as fintechs. Então, mas é um conceito que já havia e já era utilizado de uma forma ou outra no Brasil de longa data. Tinha a famosa corretora, tinha os bancos que faziam bancos correspondentes de corretora, quer dizer, aqueles bancos que trabalhavam com as corretoras eram uma espécie de Bank as a Service também naquela época. Então, o Bank as a Service é um conceito permanente e que ele sempre se adapta às tecnologias e às necessidades do momento. Eu só queria corrigir uma coisa que eu falei. Eu mencionei 6 vezes 10 a menos 3 libras. Então, é 6 milésimos de libra por ano. Tá? Para ser mais preciso, eu me lembrei não era de centavos, era de libras. Mas, de qualquer forma, é um custo irrelevante por pessoa acumulado no ano total de transações. Bem, excelente. Eu quero lembrar a todos que esse evento está sendo filmado e estará em breve no nosso sítio. Eu falo sítio, todo mundo fala site, mas acho que dá para entender que é o sítio, no sítio da IPGE. Para aqueles que queiram rever os debates, e também para aqueles que não estão aqui.
E quero dizer o seguinte, esses filmes que são objeto feitos pelos seminários, eles servem depois de subsídio para os nossos alunos, né? Nós temos atualmente um curso novo na graduação de novas tecnologias, a ser ministrado pela professora Laila, que está sentada ali. Também vamos ter agora uma nova área de especialização no mestrado profissional. Eu falo isso para aqueles que, por acaso, queiram ou sejam responsáveis por áreas de bancos ou coisas semelhantes, que queiram treinar o seu pessoal. Anotem, por gentileza, dia 25 de novembro, dia 25 agora, vamos ter o dia aberto, usualmente chamado de Open Day, do mestrado profissional da professora Joísa Dutra e do professor Ricardo Cavalcante, cuja área de especialização mais importante vai ser exatamente ciência dos dados, que é uma nova área de especialização, que está também percolando na graduação. Nós vamos, como eu disse, ter uma continuidade desse painel agora com um outro tema, que é a intermediação financeira, inovações voltadas ao empreendedorismo. Muito obrigado a todos. Obrigado.